Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo da nossa lição bíblica. Nós estamos estudando sobre a apologética cristã aqui, nessa lição que está aqui com a gente. Estamos caminhando para a lição de número 10. Estamos chegando aí ao final dessa série de lições, ao final dessa série de estudos. Faltam apenas 3 estudos para a gente encerrar essa série. Bom, eu quero pedir para você, como fazemos todas as semanas, para você compartilhar esse link aí com o máximo de amigos, de pessoas que você tem aí nos seus contatos, no seu WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. Compartilhe aí com o máximo de pessoas para que a gente possa atingir um número maior de pessoas com esse estudo da escola bíblica. Olha só. Eu queria dizer para você também o seguinte, para você seguir as redes sociais da IAP, as redes sociais oficiais da IAP. Só para você ter uma ideia de tudo que Deus nos permitiu durante esses meses, apenas no nosso YouTube, o YouTube aqui que você está aqui do portal IAP, apenas no YouTube, em menos de 10 meses, nós atingimos mais de 8.000 pessoas. Nós tínhamos cerca de 4.000 inscritos e hoje estamos com cerca de 12.000 inscritos no YouTube. É uma bênção grandiosa. Em poucos meses, 8.000 pessoas se inscreveram e 8.000 pessoas, no total 12.000 pessoas estão recebendo esse conteúdo todas as semanas, escola bíblica, texto e contexto, a live devocional, são diversas programações em que pessoas estão sendo edificadas e abençoadas todas as semanas. Olha só, se você ainda não seguiu, lá no Instagram, Promessistas Brasil, lá no Instagram, se você entrar lá, nós já estamos com mais de 4.000 pessoas nos seguindo o nosso perfil, mas está pouco ainda, viu? No Instagram está pouco ainda, tá? É porque a gente ainda não está divulgando com firmeza aí. Então, divulgue o Instagram da nossa igreja, divulgue aí no seu Instagram, convide pessoas para também terem acesso a esse conteúdo, porque eu tenho certeza de que serão muito edificados. E eu também quero fazer essa gratidão aqui com a nossa escola bíblica. Todas as semanas, dos últimos meses, nós temos tido esse encontro aqui. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando o quão edificador tem sido esse momento de estudo da Bíblia, de estudo da Palavra de Deus. Então aí fica a minha gratidão, a gratidão de toda a equipe aqui da comunicação envolvida nisso, a equipe do setup envolvida nisso, porque isso de fato é o que a gente quer fazer, que é contribuir para o crescimento, para a maturidade bíblica da nossa igreja. E com a graça de Deus, pelas mensagens que temos recebido, esses objetivos têm sido abençoados pelo nosso Deus. Bom, eu queria dizer para você também, antes da gente entrar propriamente no estudo dessa semana, que a nova série de lições já está disponível. Se você ainda não recebeu, você pode aí entrar no site da Editora Promessa para você adquirir a nova lição bíblica. Na próxima série de estudos, os estudos serão em torno da missão urbana, o desafio da missão urbana, uma igreja para a cidade. Então nós vamos encarar aqui nessas lições os desafios que uma cidade coloca diante de nós e como que nós podemos superá-los, né? Não só com estratégias, mas principalmente com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí, nova série de lições bíblicas a partir de janeiro, e a gente espera que seja uma bênção aí para você, na sua igreja, nos seus estudos durante esse próximo trimestre. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, a pergunta que a gente começa hoje é: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Já parou para pensar nisso? Por que tanta maldade no mundo, violência, a morte, doenças, por que tantas dessas coisas existem? E por que essas coisas não poupam, por exemplo, os filhos de Deus, os servos de Deus, pessoas sinceras que também são acometidas por essas tragédias, por essas doenças e etc. A outra pergunta: como que nós podemos conciliar, então, olhando para esse mundo cheio de maldade, como que nós podemos conciliar a bondade de Deus, essa misericórdia bondosa de Deus
e ao mesmo tempo lidar com esse mal que está presente no mundo. Bom, para nos ajudar com essas e outras questões que envolvem o tema da nossa lição de número 10, está conosco o pastor Willy, que vai nos ajudar aí a responder algumas dessas perguntas. Pastor Willy, seja muito bem-vindo mais uma vez e esperamos que seja um momento de edificação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor Samuel, paz do Senhor, irmãos e irmãs, satisfação mais uma vez em estar aqui com vocês. Espero que diante de um tema tão desafiador como esse, né, que a gente admite não ter todas as respostas, mas que Deus traga palavras de conforto, de direcionamento para a gente diante de tantos desafios. Somente num período como esse que a gente está vivendo da história, né? Tanta gente perdendo gente amada, tanta gente perdendo emprego, tanta gente perdendo comércio, negócios, lidando com o sofrimento de uma maneira real, tentar buscar em Deus palavras que nos ajudem, nos confortem, nos ajudem talvez a entender um pouco desses desafios é algo extremamente importante. Amém, é verdade. Bom, ao longo dos anos, há sempre um mistério que assombra, esse é um mistério que assombra a mente humana, né? Como que Deus pode ser bom e ainda assim permitir que a maldade exista no mundo? Uma outra pergunta que os teólogos ao longo dos anos, mas também filósofos fizeram é como que Deus pode ser todo-poderoso e ao mesmo tempo permitir que a maldade continue a ocupar espaço no nosso mundo, a ocupar espaço na nossa sociedade. Então, ao longo dos anos surgiram vários desses questionamentos que deram origem a um segmento do pensamento chamado teodiceia. O que é a teodiceia? É essa tentativa de explicar ou de conciliar essas duas realidades. O Deus bom, Deus poderoso e ainda assim o mal presente no mundo e um mal insistente no mundo. Bom, essa é uma pergunta que nós queremos responder biblicamente hoje. Por isso que o pastor Willy está aqui, porque nós queremos buscar respostas bíblicas, né? Esse é o tema central da nossa lição bíblica, né? Nós queremos respostas bíblicas para perguntas difíceis. E hoje nós tentamos responder essa pergunta: como crer que Deus é bom diante do mal? Pastor Willy, a nossa primeira pergunta, então, assim, direto, assim, também uma observação, né? A Bíblia parece ela não se preocupa muito em conciliar essas coisas, assim. Por exemplo, existem vários assuntos na Bíblia em que o escritor bíblico, inspirado por Deus, ele dá a notícia, ele dá a mensagem, ele dá a informação, mas ele não tem preocupação nenhuma de conciliar isso, né? Você pega, por exemplo, Pedro, lá no famoso sermão de Atos 2, ao mesmo tempo que ele diz que quem matou Jesus foram os judeus, ao mesmo tempo ele diz que Jesus morreu por causa do plano eterno de Deus. Então, assim, ele não tem problema nenhum com essa interrogação enorme que vai ficar na nossa cabeça. Afinal de contas, foi por isso ou foi por aquilo, né? E a gente observa que a Bíblia também não tem essa preocupação em conciliar essas duas realidades, bondade de Deus, maldade no mundo. Ela apenas oferece para a gente a informação, né? Como que a gente consegue, por exemplo, oferecer um caminho para lidarmos com essas duas questões, que são questões complexas, conciliar essas questões são complexas, mas como que nós podemos ter um caminho bíblico aqui, um movimento bíblico para a gente lidar com essa complexidade? Sabe que há um tempo atrás eu vi uma reportagem que foi feita nos Estados Unidos, e algumas pessoas saíram pelas ruas fazendo uma pesquisa, né, com uma questão. Se você tivesse a oportunidade de ficar face a face com Deus, assim como nós estamos, qual pergunta você faria para Ele? E unânime, praticamente, foi justamente essa. As pessoas perguntariam para Deus como que o Senhor pode ser bom, presente, poderoso e, ao mesmo tempo, existir tanta injustiça e tanto sofrimento nesse mundo. Portanto, a gente está diante de uma questão que aguça no coração do ser humano, né? Isso vem, como você disse a princípio, na filosofia, na teologia, há tempo a gente tenta encontrar ou conciliar essas questões. E a primeira coisa é a gente admitir que, de fato, é difícil a gente definir isso. Como você mesmo disse, a Bíblia não é politicamente correta, né, como a gente fala. Sim. Ela não está muito preocupada em nos dar satisfações. É linear, não é?
sobre Deus e sobre todas as questões da existência e da própria humanidade, né? Então a gente não tem uma resposta precisa. E é uma questão sensível porque a gente sabe que quando a gente fala de sofrimento, existem vários tipos de sofrimentos. Sim, sim. Existem vários tipos de injustiças cometidas na história, né? Então é muito difícil para a gente lidar com esse fato de que Deus permitiu determinada circunstância ou não, e não há uma resposta precisa para isso. Inclusive, existem pessoas que foram amadas por Deus e que passaram por períodos terríveis e não houve uma resposta para isso. A gente pega a história de Jó, por exemplo. Não teve resposta. Começa dizendo que ele era íntegro e justo, como diz um amigo meu, falou, tomara que Deus não me elogie. Verdade. Né? Que começa dizendo Começa ali, com um bom elogio, né? Com um bom elogio. É um elogio de Deus, porém a gente acaba com um sofrimento terrível. E detalhe, em nenhum momento Deus parou e falou assim, vem aqui meu filho, você passou por isso, por causa disso e disso. Então não há uma resposta precisa para o sofrimento. A gente podia colocar também um sofrimento de Lázaro, né? E as irmãs de Lázaro sofreram muito com a morte. Jesus chora com elas, conclui a história, porém não há uma definição simples e precisa a respeito do que aconteceu ali. Então a nossa ideia não é dar uma resposta precisa para cada tipo de sofrimento que existe na história. Porém, existem alguns caminhos bíblicos que podem ajudar a gente nessa compreensão. Como, por exemplo, entender que Deus, apesar da sua soberania, Ele cria o ser humano livre, né, e que muitas das consequências da desordem no mundo em que nós estamos vêm das escolhas desordenadas dos seres criados por Deus. E é a partir daí que começa a desordem. Como perceber também os efeitos que a queda, né, que o afastamento da criatura do seu Criador trouxe para a existência. Então, existem alguns caminhos aqui que a gente pretende citar que possa talvez trazer uma luz para a nossa mente a respeito dos sofrimentos que existem, mas já assumindo a nossa limitação aqui. E é difícil quando a gente fala de sofrimento, porque, além de tudo, o sofrimento ele é muito pessoal, né? Ele é muito subjetivo. Sim. Né? Sabe que sofre quem sofre, né? Exatamente. Então é difícil você interagir com um sofrimento que está fora de você, né? Exatamente. Por isso que a Bíblia faz o convite da gente sentir a dor do outro, da gente participar da dor do outro, né? Sim. E é muito interessante, Pastor Ilho, quando a gente fala disso, e de fato existem muitas pessoas insensíveis ao sofrimento e à dor alheia, né? Sim, a gente percebe verdade, isso, por verdade. exemplo, a gente vai fazer um sepultamento, vamos para um sepultamento. Você tem pessoas que estão completamente alheias a qualquer tipo. Bobagem, está chorando lá para quê? Que isso? Vai ressuscitar. Mas Jesus ia ressuscitar o Lázaro alguns minutos depois e chorou minutos antes. Sim, né? tem tempo de chorar. Porque tem tempo de chorar. Tempo de sofrimento é tempo de sofrimento. Né? Então talvez a gente não dê... talvez a resposta para o sofrimento ela é algo que só é na consumação de todas as coisas, quando nós dermos entrada à eternidade, mas é possível acalmar o coração, a alma, né, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, né? Eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Ele falando da morte ali, mas havia um sofrimento presente, né? Para que vocês não entrem em desespero como aqueles que não têm Cristo, como aqueles que não têm o Evangelho. Vocês não percam a esperança definitivamente. Exatamente. Até esse egoísmo que você cita aqui é uma das consequências do pecado, né? Onde a gente criou o nosso mundo. Sim. Então eu estou preocupado comigo e normalmente com os meus. Né? Esse negócio de sentir a dor do outro, estender, é um desafio bem significativo. Significativo. Como que a gente pode definir, por exemplo, essa questão do mal? A gente fala que o mal está presente no mundo, né? E aí, assim, quando nós falamos do mal presente no mundo, tem duas maneiras, pelo menos, da gente enxergar isso, né? O mal como uma entidade, né? Como vamos colocar aqui, como não sei se uma pessoa seria o termo correto, um ser maligno, mas ele é objetivo, né? Ele é objetivo. E nós temos o mal, que é aquele mal circunstancial, né? Que é o carro que bateu, é o avião que caiu, que são males circunstanciais, digamos assim, né? Só a título mesmo de compreensão. Como que a gente pode definir, quando nós falamos diante do mal do mundo, como que nós podemos definir esse mal? O mal é tudo aquilo que acontece fora do desejo, todo o indesejável que nos alcança.
Então, é a partir disso que a gente define. Então, tudo que acontece fora daquilo que nós tínhamos planejado, desejado, que quebra aquilo que a gente tinha, de alguma maneira, mensurado para a nossa existência. Então, queira ou não, a gente é alcançado por vários tipos de males. Mas a gente pode falar desses males que atingem o mundo e a nossa vida, pelo menos de duas formas, que é o mal moral e há o mal natural que nos alcança. Eu gosto muito da carta do apóstolo Tiago, e Tiago ele fala dessas duas realidades no mundo. Ele fala que nós somos tentados e provados. A tentação, ela se relaciona a esse mal moral, ou seja, a essa maldade que existe dentro do ser humano. E isso, de fato, a maldade humana torna o mal uma realidade, o indesejável uma realidade para a nossa existência. Então, há um mal que está dentro de nós, há um mal que nós causamos no mundo, há um mal que nós causamos dentro da nossa própria casa, há um mal que nós causamos para a nossa própria saúde, há um mal que a gente causa para o mundo. Então, esse é o mal moral, esse é o mal que é um fruto da ação e da atitude humana. Por exemplo, o assassinato, a corrupção é um mal humano que atinge toda a humanidade, o preconceito, que está em alta nesse tempo, sim, né? Sim. Então, existem vários tipos de preconceitos que são, de fato, injustos, né? O preconceito racial, de cor de pele, e tantos preconceitos, porque você é mulher, você é inferior, ou discriminada no mercado de trabalho, isso é um mal que o ser humano traz para a humanidade, que causa sofrimento, é o próprio ser humano. A guerra. E a própria ganância, né? A própria ganância acaba sendo mãe humana, de muitos desses males. A ganância é uma raiz de muitos males, né? Tiago fala sobre isso também, ele falou, o problema está em vocês. Vocês fazem guerra, vocês fazem tudo isso. E, inclusive, Jesus, ele falou que esses males vêm do coração humano. Isso é, desse coração inflamado e doente. Né? Inclusive, pecados graves, o adultério, o homicídio, ele falou, isso aí está dentro de vocês, está enraizado em vocês. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, usado por Deus, né, Gálatas 5 e 19, versículo 19, ele fala que isso são as obras da carne. Isso é, essas são as obras da natureza afetada pelo pecado. Então, a primeira realidade que torna o mal que nos alcança, que torna o mal, sendo redundante, mas que torna o mal uma realidade, é justamente o mal moral que atingiu o ser humano. Nós nos tornamos maus e nós tornamos o mal uma realidade que nos alcança e alcança as pessoas ao nosso redor. Mas existe também o mal natural. E o Tiago também fala sobre isso. Ele fala o fato de que nós passamos por vários tipos de provações, isso é, circunstâncias externas que nos alcançam e que não diretamente nós causamos. Na verdade, o caos no mundo sempre está de alguma maneira relacionado a nós. Ele está sempre relacionado. E esse mal natural, ele não tem um destino, não. Uma pessoa certa. Então, assim, o crente não sofre, o que não é crente sofre, né? Ou vice-versa. Não existe, né? Não existe isso. Esse mal, o avião quando cai com pessoas fiéis a Jesus e pessoas infiéis. Né? E às vezes até estranho, né? Que a gente vê alguém andando. Lembra o avião caiu do Chapecoense, né? Sim. Aí alguém sobreviveu, né? E aí o irmão ia nas igrejas dizendo, Deus é fiel aos seus. É difícil essa questão, né? É difícil, né? Porque ali morreram pessoas justas e injustas. E aliás, isso demonstra essa nossa incapacidade do patos, né? Do sentir a dor alheia, né? De sentir o sofrimento alheio. Porque essa é uma tentativa de dar uma resposta imediata, rápida. Você diz assim, ufa, eu fui livrado, Deus gosta mais de mim. Então ele detesta todos os outros, né? Porque os outros ele deixou morrer, ele salvou. Então, até na hora de testemunhar, a gente precisa ter uma espécie de sensibilidade, né? Para que o nosso testemunho não se transforme num pecado no coração das pessoas. E por vezes isso é de fato. Porque o texto fala, né? Você deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É mais fácil para a gente chorar com os que choram do que às vezes se alegrar com os que se alegram, por causa desse contexto, né? Exato. Quer dizer, eu perdi o meu parente na pandemia, você não perdeu o seu, então Deus é mais fiel. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Nós não somos capazes de alcançar essa... E cria um Deus seletista, né? Sim. Cria um Deus que faz um tipo de seleção e um tipo de seleção estranha, né? Estranha, é verdade. Quem vai sofrer e quem não vai sofrer, né? Exatamente. E aí você tem pessoas sinceras, fiéis a Deus, que sofrem. E sofrem de diversas formas.
Tem pessoas que sofrem com uma doença, mas tem pessoas que sofrem porque a enchente levou a casa. Sim, A enchente exatamente. levou as memórias embora. E normalmente pessoas que já têm uma vida sofrida. Sofrida. Estava na beira do rio, né? Tem Então, gente que sofre porque o carro foi roubado, levou o carro, acabou, Sim, não tem sim. mais. Então, assim, você tem diversas formas de sofrimento que ele não é seletivo, né? Ele é simplesmente colocado sobre, ele está sobre a humanidade, melhor dizendo. Ele acontece. É isso que a gente está falando desse mal natural. São males que nos alcançam. O terremoto, em países que tem terremoto, não é porque as pessoas são menos justas, porque lá tem terremoto, não dá para a gente harmonizar isso. É o próprio vírus que alcançou essa geração e esse tempo, né? E a gente não tem como justificar porque que alguns morreram, outros nem pegam, não. outros pegam e não tem reação alguma. Não dá para, mas alcançou muita gente de uma forma pesada. É o câncer, né? São circunstâncias. De repente você vai lá e você tem um diagnóstico de câncer. E são males naturais que estão no mundo, é a tragédia, são pessoas que perdem pessoas amadas fora da hora, pelo menos aquilo que a gente entende como momento certo, se é que é o momento certo para isso, né? Então, mas o próprio livro de Lucas, capítulo 18, 23, ele fala de um momento que os discípulos estão enfrentando uma tempestade e não conseguem chegar a lugar algum. E o que eles fizeram para provocar a tempestade? Nada. Aconteceu, né? Eles foram cercados. Uma vez eu estava voltando de um culto de quarta-feira, um carrinho que eu comprei depois de trabalhar numa empresa por muito tempo. Eu fui e comprei esse carro, não era um carro novo, mas era um carro que eu me gabava por ser inteiro. Eu gosto de carro velho, né? Então eu falei, cara, esse aqui é o carro. Inteirão. Inteiro, cara. E no culto de quarta-feira, voltando da igreja, estava eu e minha esposa, a gente parou no farol, passaram alguns segundos, estávamos tranquilos, conversando depois do culto. E veio um carro descontrolado, acabou com o meu carro. Acabou com o meu carro. Meu carro não tinha seguro, porque era um carro velho. Então, assim, acabou com o meu carro e o motorista estava bêbado. E ele não queria me pagar. Então, assim, eu passei meses sem carro, não tinha dinheiro para comprar. Então, assim, são circunstâncias que vêm. Né? Isso é um mal natural, que de repente bateu na porta e a gente tem que lidar com ele. Mas o mal, então, se define nessa questão de coisas que nós não esperamos que vêm, que acontecem, o indesejável, que é provocado tanto pela ação humana caída quanto pelo mundo fora de ordem que nós estamos. A gente falou que... Você falou aí que você tem esse mal que é provocado pela ação humana, né? E vamos colocar, talvez não de forma primária, mas talvez de forma secundária, o ser humano também acaba ali meio que responsável por outras mazelas do mundo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, desmatamento, o desmatamento não acontece simplesmente. Tem um ser humano que vai lá e mete a serra. Né? O próprio racismo, o pessoal criou agora uma teoria de racismo estrutural, essa coisa toda, mas chega a ser uma teoria assim, para intelectuais, mas que não corresponde a uma realidade. Né? Por quê? Porque estruturas não podem ser racistas. Sim. Quem é racista? São pessoas. São pessoas caídas. Sim. E aí, às vezes, eu percebo, pastor Willy, que há uma tentativa de amenizar a responsabilidade humana. E esse também é um ponto importantíssimo na Escritura. Porque conquanto a Bíblia diga que Deus é soberano, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, também existe uma outra coisinha que é essa liberação que Deus dá do ser humano ter uma agência sobre várias coisas da sua vida. Né? Ele decide com quem vai casar, por exemplo. Né? Ele decide qual carro compra, ele decide qual a cor pinta a casa, em que bairro vai comprar a casa. Né? Fora outras decisões até mais importantes do que essas. Né? Em última instância, assim, em último momento, em última instância, o ser humano é responsável pelo mal provocado no mundo? Porque, por exemplo, mesmo o mal natural, vamos pensar assim no mal natural. Vamos pensar assim, por que assim, terremotos, por que maremotos, por que enchentes, por que essas coisas acontecem? Né? São males naturais, a chuva vai descer. Né? Mas como que essa chuva desce? Como que esse solo absorve essa chuva? Por detrás de tudo isso, você também vai ter um ser humano ali ganancioso, que tira daqui para colocar ali, que finge que isso aqui não está acontecendo, porque isso só vai aparecer daqui 100 anos.
O problema é que quando pensava isso 100 anos atrás, os 100 anos chegou, né? Aí você tem, por exemplo, uma cidade de São Paulo que, sei lá, há séculos, todo mundo sabe que quando chove inunda, porque isso aqui é um brejo enorme, né? E mesmo assim, mete cimento, concreto em tudo, sim, e aí a água sobe, enfim. Então, em última instância, essa responsabilidade do ser humano com aquilo que Deus deu como permissão para que ele agisse, ele não é o culpado por esse mal no mundo? É importante a gente despertar essa realidade de que Deus é soberano, nunca deixou de ser soberano, vai sempre ser o Senhor da história, mas eu não sei se é a melhor expressão, mas há um quintal que é nosso, pelo menos nessa soberania, né? Que a gente pode correr ali, que a gente tem a nossa liberdade. Tira o matinho. Tem um jardinzinho que é nosso ali nesse negócio, né? E Deus, ele trabalha, né? Deus, ele é um ser livre dentro da sua natureza santa, justa, mas ele é um ser livre e ele cria seres humanos livres também. Aliás, ele cria seres vivos, seres livres. E entre esses seres criados livres estão, por exemplo, os anjos, né, que decidiram, boa parte, uma terça parte, segundo a Bíblia, viver fora dos propósitos do Criador. E, infelizmente, o ser humano se deixou seduzir também e se afastou do Criador e dos propósitos para o Criador. Quando a gente olha para o Gênesis, a gente percebe que Deus cria e cria com propósitos. Inclusive, você citou aqui as consequências da natureza e a gente percebe que uma das nossas responsabilidades seria cuidar disso. Um mandato que tinha sobre nós era justamente esse cuidado. A partir desse rompimento, o ser humano se torna esse ser egoísta, destrutivo, consumista. Né? Agora existem alguns flashes de responsabilidade, né? de reutilizar, agora, demorou para a gente despertar para isso, mas hoje se fala sobre isso. Mas é impossível a gente fugir dessa realidade de que muito do caos que existe no mundo é responsabilidade do próprio ser humano, dessa liberdade que a gente tem e dos caminhos que a gente tomou. Ainda mais levando em conta que os nossos pais rompem com Deus, a humanidade depois dos nossos pais toda já nasce rompida com Deus e atraída para o erro, atraída para o consumismo desenfreado, atraída para uma natureza autodestrutiva que destrói tudo ao seu redor. Então não tem como a gente fugir dessa realidade, de que o ser humano ele tem um peso de responsabilidade diante do caos que nós estamos vivendo. É importante essa realidade de que Deus não é o autor do mal, porque Deus é bom. A essência da natureza de Deus é boa e Deus é uma lei para si mesmo. A gente tem um senso de justiça, mas a gente age de forma injusta. Agora, Deus é bom e quando a Bíblia fala que Deus é bom, ele é bom e ponto final, ele não pode agir contra si mesmo. Então, colocar para Deus a responsabilidade da desordem e do mal seria um erro. Então, o mal e a desordem que nos alcança acaba sendo, sim, um fruto final das escolhas que a gente faz e das decisões que a gente toma. E essas escolhas e essas decisões, elas estão totalmente relacionadas com a queda, Gênesis 3. Com o afastamento. A gente não tem, na verdade, capacidade de mensurar o que aconteceu no Gênesis 3. Eu já me peguei para estudar alguns teólogos dessa área, e quando eles começam a descrever o que representa o Gênesis 3, é algo extremamente profundo, porque o ser humano ele desconfiou da palavra do seu Criador, ele se colocou como insatisfeito, porque Deus faz todas as coisas, coloca o ser humano dentro daquilo. Ele é presenteado, né? Presenteado, né? Pela liberdade de cuidar e de ter ali, como disse o próprio salmista, né? Ele fala, apesar de tudo, o Senhor nos criou de uma forma extraordinária, o Salmo 8 fala, né? Então Deus cria o ser humano de uma maneira extraordinária e mesmo assim o ser humano se mostra insatisfeito. Dá mais confiança à palavra de Satanás do que à palavra do Deus Criador. Né? Isso é terrível. Isso é a raiz do mal. Quando o ser humano vira as costas para o Deus Criador, para os propósitos existenciais dados pelo Deus Criador, aí a gente vê o mal definitivamente se estabelecendo no mundo. E pior é o mal enraizado agora na natureza, né? Na natureza humana, né? Porque uma coisa difícil é a gente entender o pecado de Adão e Eva, porque eles não tinham a disposição para o mal. Sim, sim. A gente chama isso teologicamente de liberdade de escolha contrária. Contrária. Eles tinham a liberdade de escolher ou não. Eles tinham o livre-arbítrio, de fato. Eles tinham esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né? De fato, Adão e Eva tinham. Exatamente. Agora, infelizmente, a gente já nasce, como diz a Bíblia, escravo do pecado, tendenciosos ao pecado, e só uma iluminação do Espírito de Deus para é interessante quebrar isso. A gente
gente não tem tempo, enfim, para aprofundar nessa questão, mas essa Se ideia... deixar, a gente vai longe. Vai longe, vai longe. Essa ideia da liberdade contrária, né? O ser humano, o apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre isso em Romanos, né? Sim, sim. O mal, eu sei que eu não devo, mas é esse o que eu faço, né? O bem que eu sei que devo fazer, esse eu não faço. Não consigo fazer. Porque há uma inclinação que é um navio que a carga toda bateu para um lado, né? Sim. E essa luta é uma luta cósmica, é uma luta espiritual que acontece o tempo todo. Por isso, meu irmão e minha irmã, essa natureza, eu vou usar o termo inclinação, essa inclinação para a maldade, para fazer o que é mal, ela precisa ser combatida, ela precisa morrer por inanição, só que ela não morre. Você tira toda a energia dela, você começa a ler a Bíblia, você estuda a Bíblia, você busca a Deus, você faz oração, você ora de madrugada e essa inclinaçãozinha ela vai ficando fraca. Mas assim, um dia que você mudou o processo ali com Deus, você deixou Deus de lado, ele já cresce de novo e começa a dominar de novo, né? E Paulo fala mesmo dessa luta cósmica que é uma tentativa de domínio. Né? O mal, ele tenta nos dominar para a gente fazer aquilo que... E é interessante porque não é fazer aquilo que nos é contrário, é fazer aquilo que a nossa carne quer fazer. É natural na natureza natural, corrompida, isso que é terrível. É natural. Né? E isso é um negócio interessante para a gente entender o pecado que vai dentro de nós, mas o pecado que vai para fora de nós. Sim, né? sim. Porque o pecado primeiro nasce aqui, né? Para depois ele começar a governar. É interessante, porque Jesus fala que o mal está no coração. Então, além da natureza tendenciosa para o pecado, há um caminho também com o pecado, né? Por isso que o autor, agora não lembro se são Provérbios ou Eclesiastes, mas ele fala, cuida do teu coração, porque o coração ele já tem uma predisposição para o mal. Aí você alimentando a sua alma com coisas ruins, aí ele ganha força. Ele ganha força. Aí Jesus fala, chega uma hora que isso vai governar as suas atitudes. Isso vai enchendo a tua alma e chega uma hora que você, seja a pornografia, seja o ódio, seja o adultério, isso vai fazendo um caminho, isso vai alimentando. E chega uma hora que... E é interessante essa questão do domínio, chega uma hora que ele não incomoda mais. Sim. Eu já lidei com pessoas que faziam coisas más e choravam, se lamentavam, se arrependiam, pediam misericórdia, desespero, enfim, já tive que socorrer várias pessoas em desespero por terem feito. Mas eu já lidei com pessoas que faziam coisas más e diziam, eu faço, pastor, e eu não sinto nada disso. E tem uns que são assim, bem cara de pau, né? Que ele diz assim, bom, a Bíblia diz, pastor, que só é pecado se eu sentir, né? Eles distorcem o texto da Bíblia. Se eu fiz isso aqui, mas eu não estou sentindo nada, não sinto remorso, não sinto nada, então é sinal de que não é pecado, né? Você é um miserável mesmo, né? Uma regra terrível, né? Cada coisa. Né? Agora, você falou no começo aqui desse nosso trecho que em suma, Deus não é o autor do mal, porque ser o autor do mal seria contrário à natureza de Deus, que é uma natureza de ser bom. Então, aquele que é bom não pode criar aquilo que é mal, né? Obviamente que com a liberdade humana que ele concede para o ser humano, ele permite que haja um espaço para que o mal aconteça. Mas a minha pergunta é, Deus usa o mal na realização dos seus propósitos? Ele não é o autor, eu não faço o mal, mas o mal que acontece, ele usa para os seus propósitos? Pergunta profunda. Mas existem alguns textos que até dão uma sensação de que Deus cria o mal, né? Se a gente pegar, por exemplo, Isaías 45... Isaías é o clássico, né? Esse é o texto clássico. Eu vou ler aqui o versículo 7, ele diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. A questão é que essa palavra de que eu faço... É uma pena que nós não temos tempo para conversar sobre esse texto. Aqui, né? A gente está agoniado, já olhando para o relógio aqui. Não, esse texto é o texto clássico. Mas é um texto interessante porque o mal aqui podia ser traduzido também por calamidade. Então, de alguma maneira, Deus
pode permitir as calamidades. E Deus ele pode usar as calamidades. Sai trava-língua mesmo. Calamidades para produzir propósitos eternos seus. Ele pode fazer isso. Tanto para trazer como sobre a nação de Israel o juízo dele sobre os tempos da humanidade, como para promover redenção também, porque às vezes o sofrimento nos traz a reflexão. E no contexto de Israel, o juízo nunca foi terceirizado. Deus sempre deixou claro que o juízo era dele. Ainda que ele use agentes... outras nações, gente incrédula. Mas o juízo é dele. Mas ele falou, estou permitindo. Inclusive, depois Nabucodonosor vai pagar por tudo que ele fez, mas no momento ele chega a chamar de meu servo. Se você pega o texto de Abacuque, lá ele diz, eu estou enviando. Estou enviando. A todo tempo, né? Estou enviando uma nação e... descreve, mostra tanto a soberania de Deus, quanto o fato de que Deus está usando aquele período, aquela pessoa, aquele tempo opressor para cumprir propósitos eternos. Como disse o apóstolo Proudhon, né? Olha a profundidade da riqueza. Né? Não, mas isso é profundo mesmo. Eu vou tentar ampliar um pouquinho. Se a gente pensar, por exemplo, o anjo lá no Egito, que anjo foi aquele? Que passou matando os primogênitos. Se a gente pensar, por exemplo... você tem o Egito, se a gente olhar lá, essa realidade, ela está sempre muito presente, né? Assim, a justiça de Deus está acontecendo, Deus está imprimindo isso, a Sodoma e Gomorra. Entendeu? O Senhor deixa claro que Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Às vezes, pastor Willi, eu fico me perguntando assim, será que as pessoas não estão fazendo a pergunta errada? Por quê? Nós passamos de frente, por exemplo, a uma comunidade, uma favela, nós vemos pessoas em situação difícil. Às vezes nós estamos passando com carro, tem casas na beira da estrada, e a gente diz assim, meu Deus, como que o Senhor permite isso? Aonde está o Senhor, né, que não faz alguma coisa e tal? Só que... a verdade deveria ser, aonde é que está o ser humano? Onde que o ser humano está? Até onde o ser humano é capaz de ir, oprimindo o seu semelhante, amassando, pisando em cima do seu semelhante, abandonando. Né? A gente vê, por exemplo, essas ostentações de artistas, de jogadores, gastando milhares de reais por absolutamente nada, só porque eu tenho dinheiro e eu vou gastar. Enquanto, às vezes, um dia desses eu estava no mercado e chegou um senhor com umas comprinhas assim, tinha umas bolachas, cara. Cara, que negócio, assim, umas bolachinhas, uns biscoitos, assim. Aí ele falou assim, o senhor não compra esses biscoitos para mim? Aí eu falei assim, mas o senhor tá meio grande já para comer uns biscoitos desse, né? Ele, não, é para meus meninos. Meus meninos, eles estão com muita vontade de comer esses biscoitos. Né? Eu falei assim, pai do céu, o senhor vai escolher o biscoito que o senhor quiser aqui, escolhe o biscoito. Passou no caixa, paguei, segue a vida. Então, assim, veja, num mundo em que alguém consegue esnobar, fazer ostentações de que tem, etc., tem uma pessoa que está pedindo um biscoito. Bolacha, tá? Aqui em São Paulo é bolacha. Tem alguém pedindo bolacha. Entende? Então, às vezes eu acho que as pessoas tentam terceirizar responsabilidades. Terceirizar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, de um teólogo, que ele diz assim, que a responsabilidade é de quem toma conhecimento do fato. Então, você passa, você olha e diz assim, eu acho que aquilo ali vai virar uma tragédia. A responsabilidade de evitar a tragédia é sua. E é um negócio interessante. Aí a gente terceiriza. O senhor cuida aí do pessoal que vai passar aqui, isso aqui vai virar tragédia, mas o senhor cuida aí. Aí se acontece alguma coisa, Deus permitiu, Deus quis que acontecesse e tal. Mas a responsabilidade está sendo terceirizada. Sim. É verdade. E para que às vezes nem orar a gente ora, né? Esse que é um problema. Você fala, eu vou orar por você, mas você está tão focado em si mesmo que você acaba perdendo esse foco da oração. Mas a gente indo dentro dessa questão de que Deus pode usar o mal para cumprir propósito, como nós vimos, pode permitir situações. Agora, tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, os males vêm para pessoas boas e ruins, é difícil, porque bom ninguém é, né? Mas para pessoas razoáveis, crentes e descrentes, os males alcançam a todos.
E, inclusive, a Bíblia fala que os crentes não devem estranhar quando passarem por momentos difíceis, Sim. porque isso faz parte do processo da vida e que se a gente vai herdar a herança de Cristo, a gente tem que passar pelos sofrimentos de Cristo. Sim. Então é Verdade, normal verdade. passar, não é? Então não dá para você viver O combinado pleno. não sai caro, né? Não, exatamente. Então, A teologia da prosperidade está errada. Ela não leu a Bíblia. Está errado. É bom falar isso porque a gente pega só no pé do liberalismo, mas a teologia da prosperidade é uma coisa também completamente fora do Evangelho. Então a gente tem que passar por sofrimentos para herdar o que ele herdou. Isso é natural, então não devemos estranhar. Outra coisa que a gente tem que levar em conta também é que nem sempre um sofrimento, uma doença, uma calamidade que alcança alguém, necessariamente é porque a pessoa é ruim, é porque a pessoa fez obras ruins. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas justas que servem a Cristo e estão sofrendo com câncer. Os amigos de Jó estão por aí, né? Exatamente, pra essas achar vozes, culpado. né? A gente sempre quer achar uma razão diante do sofrimento, como fizeram a teologia dos amigos de Jó. Mas nem sempre há uma razão por trás da enfermidade. Inclusive a Bíblia dá uma orientação, vou colocar duas aqui que a gente pega. Primeiro Paulo fala em Romanos 5:3, a provação ela produz perseverança, ou seja, Deus pode de fato usar momentos de provação desafiadores para cumprir propósitos maiores e eternos na nossa vida. Pode. Tiago fala a mesma coisa. Você sabe que a aprovação produz perseverança e a perseverança vai produzir maturidade. E a gente precisa de maturidade, a gente precisa parar com essa natureza espiritual infantil, do eu que a gente está citando aqui, e começar a pensar em coisas maiores. Então, e justamente os momentos desafiadores que produzem isso, para a nossa agonia. Para a nossa agonia, nós estamos mais sensíveis, nós oramos mais, nós refletimos mais nos momentos de provação. Inclusive, eu acho curioso aquele momento que Jesus chega para Pedro e fala assim, olha, Satanás pediu para dar uma serandada com você, para peneirar você. Não sei como que é passar um sujeito numa peneira, né? Algumas traduções de uma serandada, né? E é interessante que a resposta do Senhor não rela no Pedrinho porque o Pedrinho é meu. Não, ele não fala isso. Assim, ele não fala isso. Eu intercedi para que você resista. Ou seja, passar por provações faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. E esse é o ponto, resistir. Né? Resistir. O propósito é que a gente resista, persevere, para que no fim a maturidade espiritual, os propósitos eternos se cumprem. Então Deus pode usar a calamidade dentro do seu propósito. E a gente vive um tempo de pessoas muito mimadas, né? Sim. Muito mimadas, né? E essa realidade, né? Esse emocionalismo, né? Tem um autor que chama de assim, emocionalismo trágico, ruim, né? Porque ele provoca essa coisa do mimo. Eu não posso sofrer rejeição, eu não posso ficar doente, o meu carro não pode quebrar. Enfim, eu tenho tudo o que eu desejar, eu tenho que conquistar, porque se eu não conquistar é porque eu não sou amado, eu não sou querido, enfim. Então, assim, isso já é fruto de uma realidade no mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não estão conseguindo lidar com sofrimento, com perdas, com frustração. E a própria Escritura deixa claro que isso faz parte do processo. Né? Na verdade, a gente vive uma geração mimada. Onde nós, como pais, temos falhado há anos, há décadas, na geração, na criação de filhos. Né? Esses crentes estão na igreja, eles não estão acostumados a lidar com a provação, com a repreensão, com a frustração. E nós, pastores, temos que lidar agora com essa geração que passa 30 anos sem nunca ter sido frustrada, né? E agora a gente tem que ensinar esse povo a lidar com o esforço, com a rejeição, com o não. Então é um desafio. É um desafio. Tremendo, tremendo. Agora, pastor Willi, caminhando aqui para o final, né, do nosso estudo, existe um destino para o mal? O mal vai ter um fim um dia? Vai ter um fim. É muito importante a gente não perder o foco de que Deus nunca perdeu o foco. Ou seja, desde o começo da história, Deus tem sinalizado que Ele não deixou a gente para trás. Apesar de toda a rejeição humana, de toda a rebelião humana, Deus sempre mostrou que Ele tinha planos de trazer de volta o ser humano para os seus projetos originais. Então, há um tempo, e esse resgate se tornou possível por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Onde Deus se envolveu, colocou a mão na história, no mundo em estado de caos, no mundo em sofrimento, levando em conta que o maior sofrimento de todos, Cristo já sofreu na cruz.
E eu me apego. Tem algumas questões quando a gente estuda a hermenêutica que fala que tem alguma promessa a qual você pode se apegar e tem uma a qual eu me apego, né? Vocês não sofrerão mais do que vocês podem suportar. Então, isso é muito importante. Limite, né, estabelecido por Deus. Enquanto nós estivermos aqui, a gente sabe que Deus ele tem sido o sustentador da nossa vida, mas que há um momento onde todo mal vai acabar, onde todo sofrimento vai acabar. João viu lá no Apocalipse, final do Apocalipse, um lugar onde não existia mais sofrimento, mais dor, mais lágrimas, mais doenças, mais nada disso. Então, enquanto nós estivermos aqui, que os propósitos eternos de Deus se cumpram na nossa vida, na nossa história. E João usa a expressão, tudo havia passado, né? Todas essas coisas passaram, né? Às vezes eu fico, de vez em quando eu tenho que dar uma ninada no meu filho de noite, assim, ou às vezes o meu filho não para, meu filho é nosso. 360, assim, cara, e aí de vez em quando ele machuca a mão de ficar, a porta balcão, joga pra cá, joga pra lá, e um dia desses ele trava a mão naquela porta mesmo, e ele grita, dedo. Tem 1 ano e 6 meses, cara. E aí você pega e fala, vai passar, filho, vai passar, vai passar. Exatamente. Né? Aí você leu o Apocalipse e o João falou assim, passou. Né? A história da humanidade é como um filme já visto, né? Exato. Isso é maravilhoso. A gente já sabe o final. Né? Fala que uma criança assistiu um filme e viu o final antes, aí quando ele assistiu o filme depois, ele ficava dizendo, fica tranquilo, logo vai dar tudo certo. Não vai... Mas a nossa história é essa, né? Logo e graças vai dar a Deus certo. por isso, né? Graças a Deus. Essa é uma doutrina importantíssima para os promessistas. Importantíssima para os promessistas. É o que nós chamamos de aniquilamento da maldade, aniquilamento do mal. Quando a gente lê o Apocalipse, ele diz que a morte, o inferno, Satanás, os seus anjos, todos eles são lançados no lago de fogo e enxofre. Eles são consumidos, eles são aniquilados. Para no capítulo seguinte, ele dá essa informação, passou. E agora nós temos nova vida, nova terra, e essas coisas velhas ficaram para trás. Mas, pastor Willy, o que você poderia dizer para alguém que está atravessando o sofrimento? Porque, e assim, eu sempre tenho um cuidado muito grande, não só como pastor, mas em tudo que eu tento fazer na igreja ou pela igreja, de eu não ser apenas um teórico. Né? Eu quero participar, eu quero entender o sofrimento e talvez ser sensível, até mesmo a partir do meu próprio sofrimento, né? De vez em quando eu recebo, essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa, assim, numa situação bastante difícil, né? Ela viu eu falando um pouquinho sobre essa questão de depressão e tal, e ela falou, pastor, como que você conseguiu? Como que o senhor foi? Como que o senhor resistiu? Né? E ela me mandou uma mensagem falando, assim, pastor, tá difícil, tá assim, a mente tá assim, mas aí você recebe uma outra mensagem, pastor, ore por nós, nós perdemos o nosso pai, nós perdemos a nossa mãe, perdemos uma pessoa que a gente amava muito, está difícil. Então, uma coisa é quando a gente fala do sofrimento, outra coisa é quando a gente mete a mão no sofrimento, Sim. Quando a gente entra de corpo no sofrimento. Então, para quem está sofrendo, o que a gente poderia falar biblicamente sobre essa bondade e misericórdia de Deus e como resistir a esse tempo? Eu cito pelo menos 2 caminhos aqui que eu acho que são importantes para a gente lidar com os momentos difíceis. A primeira realidade é não esquecer que Deus continua sendo o Senhor da história. Glória a Deus por isso. Deus continua sendo o Senhor da história. Por mais que a gente não entenda os movimentos da vida e da nossa própria vida. E também não acho, como nós dissemos, que os autores bíblicos tentaram resolver isso. Eu acho bem curioso o apóstolo Paulo dizendo lá em Romanos 8, né? Qual a profundidade de Deus, né? Quem conheceu a mente de Deus? A gente não é capaz. Então, continue acreditando que apesar de toda a desordem do mundo em que nós estamos, o Senhor continua no mesmo lugar, continua sendo o Senhor da história e continua sendo o Senhor da tua vida, E que Ele tem o controle da situação. E Ele é um Deus pessoal. Né? Ele é um Deus presente. E mais do que isso, a segunda questão que eu acho que é mais importante ainda é a gente perceber que Deus é presente, que Deus é pessoal. Não existe nada na Bíblia dizendo que nós não passaríamos por sofrimento. Mas existem vários textos na Bíblia dizendo que Deus estaria presente. Então, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tu estás comigo. E a gente pede a Deus para que a presença desse Deus seja sentida, percebida,
que de fato ele seja o consolo, a força, de uma forma sobrenatural, em todos os momentos da vida, por mais que a gente não entenda, porque a gente caminha por fé ainda. Sim. Logo, logo tudo isso vai passar, né? Tudo isso vai passar. Como disse Paulo, veremos claramente, Veremos né? Não claramente. mais por um espelho de bronze. Né? Quando o apóstolo Tiago começa a falar de lutas na vida, ele fala, considere motivo de alegria o fato de vocês passarem por provações. Uma questão muito importante. Você passarem. não fica, né? Você não fica. Isso não é o fim da tua história, né? Não encare o momento difícil como um ponto final. Você está passando, mas como nós dissemos aqui, tem novos céus e nova terra nos aguardando. Que isso enche o nosso coração para o presente. Glória a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final aqui do nosso estudo. O pastor Willy vai orar para a gente. Mas eu queria dar um recado, eu queria assim, dizer algumas palavras para você. Você talvez esteja enfrentando uma depressão, talvez você esteja enfrentando crises de ansiedades, talvez você esteja enfrentando uma perda cruel. Uma pessoa me escreveu um dia desses e ela falou assim, pastor, a dor do luto é uma dor cruel. E é uma dor cruel, porque nós não fomos criados para isso. Talvez você esteja sofrendo com seu filho, com a sua filha, talvez com um esposo, com uma esposa. Como o pastor Willy bem falou, o sofrimento é presente, e o sofrimento é uma realidade que nós enfrentamos. Mas posso te dizer uma coisa? Fique firme, fique firme. Não desista, porque há um tempo para tudo. E esse tempo está no controle de Deus e vai chegar uma hora que Deus vai dizer chega. E quando Deus dizer chega, Ele ressignifica tudo que a gente tenha sofrido, tudo que a gente tenha passado. E é um negócio interessante também, pastor Willy, às vezes a gente ora para que o sofrimento pare. Mas é como Jesus fala de Pedro, né? Às vezes Deus não vai parar o sofrimento, às vezes Deus vai nos ensinar a continuar em pé, Sim. mesmo em meio ao sofrimento. E essa é a minha oração por você, que você continue em pé, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dores, que você busque ajuda, que você busque aconselhamento, que você chame um pastor para conversar, para te aconselhar, que você tenha amigos próximos com quem conversar. Se você precisar de consulta médica, que você vá ao médico, que você vá, procure uma ajuda especializada, profissional, mas que você continue firme, porque o Deus que está com você na tribulação é o Deus que vai te manter de pé, que você continue firme. Amém? Amém. Pastor Willy, você pode orar por nós e aí orar também por todas essas causas, né, de Amém. dor e de sofrimento. Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. O Senhor sonda a mente e corações, o Senhor conhece o íntimo do coração humano, Senhor. E o Senhor sabe que nós estamos em estado de queda, Senhor. O Senhor sabe que há nesse mundo todo tipo de sofrimento acontecendo, Senhor. E há nesse momento, Senhor, irmãos e irmãs queridos, pessoas, amigos, que estão passando por momentos difíceis, que talvez estejam perguntando dentro de si onde está a sua presença, onde está Deus nesse momento difícil. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles te percebam tão perto quanto o Senhor está, Senhor. Que o seu Espírito seja o consolo para a força, para posicionamento desses que estão abatidos, Senhor. Tem misericórdia de pessoas que, nesse momento, passam uma crise dentro do momento da crise, Senhor. Pessoas que perderam pessoas que perderam o emprego, pessoas que passam por um sofrimento emocional. Pai querido, pelo nome do Senhor Jesus, que o seu consolo, que o seu fortalecimento, que a sua presença, Senhor, seja sentida e percebida, Senhor, nessas vidas. O Senhor nunca nos abandonou apesar da rebeldia. O Senhor nunca deixou a gente apesar dos seus erros. O seu amor tem sido demonstrado pela humanidade desde o princípio da história. E a sua persistência em nós e por nós tem sido vista desde o princípio da história. A convicção de que esse mesmo amor e essa mesma presença chega também à nossa geração, Glória Senhor. Jesus. Que essa presença e esse conforto seja sentido e percebido nesse tempo. Pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Pastor Willy, muito obrigado por sua presença aqui. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero te dar aqui uns últimos recados, né? O primeiro deles é para você
se você quer conhecer um pouquinho, saber um pouquinho mais a respeito da pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa, isso é chamado de teontologia, né? Na teologia, né? Essa disciplina, há um livro do Setup que pode ajudar você a compreender um pouco sobre o ser de Deus, sobre os anjos, demônios e etc. Uma outra coisa que eu queria dizer para você é um agradecimento. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente na Conferência UMA. Nós tivemos um momento especial de celebração a Deus, debatemos diversos assuntos, foram várias palestras, trilhas acontecendo, milhares de pessoas foram edificadas e nós estamos muito felizes que nós tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos, ainda que seja nessa modalidade online, mas que nós possamos estar juntos. E aí o último recado, o último assim para a gente abençoar e ir embora. E você ir para a igreja, né? Você vai ter um culto agora, né? Eu inclusive, estou pregando agora, 10h15, estou pregando agora aqui na IAP de Vila Medeiros. Olha só, hoje, dia 5, nós vamos ter uma live da Secretaria de Inclusão, uma live totalmente especial, voltada para a inclusão. E eu quero convidar você a se conectar com a gente às 20 horas aqui pelo YouTube da IAP, o YouTube aqui, Portal IAP. 20 horas começa a nossa programação dessa live especial voltada para a inclusão. Você já está recebendo aí os materiais, né, as mídias que estão soltando aí essas informações, né? Pois bem, hoje não falta mais nenhum dia. Agora, daqui a algumas horas, nós vamos começar a nossa live da inclusão e o meu convite para você estar conosco. Que Jesus abençoe sua vida, que Jesus abençoe a sua família, que você tenha um sábado muito bom, muito feliz, cheio de bênção de Deus, e nós nos encontramos com a graça dele na próxima semana. Que Jesus te abençoe.